Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente, estou aqui para fazer uma análise deste jogo aí, muito ruim, muito fraco, 1-0 para o Fortaleza sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E eu acho que já era o que a gente esperava, né? O Corinthians tem uma decisão muito importante na quarta-feira contra o Fluminense, joga aí sua última possibilidade de título pela Copa do Brasil na quarta-feira e precisava preservar os seus principais jogadores no jogo de hoje para chegar na quarta-feira muito bem e fazer um jogo extremamente intenso, com muito gás. Enfim, fazer o jogo que a gente precisa fazer com toda intensidade numa decisão importante que vai ser a semifinal de quarta-feira. Então era completamente normal e previsível que o Corinthians entrasse hoje com um time alternativo. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a preparação e a escalação para o jogo de hoje contra o Fortaleza e estava muito nítido que o Corinthians realmente ia, entrar com jogadores que não são considerados os titulares, porque a gente precisava preservar os nossos principais nomes, os mais cascudos, os mais qualificados para o jogo de quarta-feira. E foi o que aconteceu e nós pagamos o preço. Pagamos o preço, tínhamos que fazer uma escolha. O Corinthians tem um elenco um pouco curto, nós não temos aí a mesma realidade de outros times que às vezes conseguem colocar um time alternativo quase com a mesma qualidade do time titular. Nós não vivemos essa realidade, a gente precisa encarar isso. É importante usar todo o elenco e nosso elenco não é tão farto, não tem tantas opções e quando a gente precisa fazer um time mesclado, alternativo, a gente sofre bastante e a qualidade cai imensamente. A gente vai falar mais um pouquinho desse jogo, pessoal, com mais detalhes, mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que, por gentileza, se inscreva no canal. Aqui a gente faz muita análise, comenta, dá opinião, traz informações sobre o Coringão, faz reacts de momentos importantes. Então fica aqui com a gente que você vai saber tudo o que acontece com o Corinthians, vai receber todas as notícias, certo? Além disso, curta esse vídeo, comente, compartilhe e, muito importante, ative o sininho para você receber as notificações, para sempre que a gente postar o vídeo aqui, você receber aí e ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Coringão, beleza, pessoal? Pois é, gente, nós fomos enfrentar um time complicado, que é o Fortaleza, que apesar de estar lá na rabeira da tabela, é um time que vinha se dividindo aí em outros campeonatos, né? Tava na Copa do Brasil, tava na Libertadores, é um time muito enxuto, e aí acabou ficando para trás no Campeonato Brasileiro. Mas agora que ele não está mais em outros campeonatos, ele tem aí, como dar uma atenção maior à sua recuperação no Brasileirão. E é isso que o Fortaleza está fazendo nesse momento. Então o Fortaleza é um time organizado, que jogava em casa, o Castelão abarrotado de pessoas, 44 mil pessoas no Castelão. O Ceará gosta de futebol, a torcida cearense faz muita festa e acompanha seus times. Então, era dessa forma que o Castelão estava e merece, inclusive, um gramado melhor que gramado ruim, o que deixou o jogo fraco tecnicamente, contribui para um jogo tecnicamente abaixo do que a gente espera. Mas, acima de tudo, o que fez com que o jogo fosse fraco tecnicamente foi o Corinthians, que precisou, como eu já disse, entrar com um time alternativo. Linha de zaga do Corinthians é aquela linha de zaga que é para quem gosta de viver perigosamente. Uma linha de zaga com Bruno Mendes na lateral direita, Robert Renan e Bambu no miolo de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Manas, você jogar na mesma linha de zaga com Bambu e Piton é pedir para tomar um gol, E eu não tô nem criticando aqui a escalação do Vitor Pereira não, porque não havia alternativas, Era o que restava. Entrar com esse time. O Raul Gustavo, que poderia estar nesse jogo e ajudaria muito, está lesionado, não está em condições de jogo, e aí o Corinthians precisou fazer essa zaga extremamente improvisada. E aí o Bambu é muito fraco, cara. O Robert Renan é um jogador muito jovem, tem potencial, comete algumas falhas, inclusive cometeu uma falha no gol do Fortaleza. Entrou, assim, muito precipitadamente no atacante do Fortaleza, que deu só aquele corte seco, então ele passou direto de carrinho, assim, não teve a menor condição de proteger o gol do Cássio, e foi muito precipitado, Foi fraldinha, foi infantil, e aí acabou tomando um drible muito seco e deixou o atacante do Fortaleza de cara pro Cássio, Mas ele é um jogador jovem que tem potencial e é normal que ele erre. Agora, o Bambu, minha nossa senhora, apesar, pessoal, de a gente ter um time alternativo e precisar usar todos os jogadores, mas tem alguns assim que não tem condições de jogar no Corinthians. O Bambu é um dos piores jogadores que eu já vi vestindo a camisa do Coringão.
Eu não tenho nada contra nenhum jogador, inclusive não gosto de ser desrespeitoso com o jogador, mas aqui a gente faz uma avaliação do Coringão, avaliação técnica, tática, faz uma análise do jogo e a gente percebe, não só hoje, mas ao longo, né, dos anos, a gente vem acompanhando o Corinthians há décadas. Porra, tem jogador que não tem condições de jogar com essa camisa, a camisa é pesada, é tradicional. Aqui no Coringão, a gente precisa de jogador qualificado, né, que seja compatível com a grandeza do Corinthians. Mano, e o Bambu não dá, o Bambu é muito ruim, cara. Muito fraco, atrapalhado, erra, se posiciona mal, chuta mal, tem dificuldade até de dar chutão pra frente. Então é um jogador muito ruim. Eu achava melhor ter colocado 2 zagueiros da base ou ter improvisado um volante do que ter colocado o Bambu, que é um jogador que não passa a menor firmeza. E aí jogando junto com o Piton, aí é que não tem a menor condição. Então o Corinthians ficou com uma zaga muito frágil e para além disso, uma zaga fraca significa uma saída de jogo fraca. Assim como a defesa começa com os jogadores de ataque, porque os jogadores de ataque formam a primeira linha defensiva. Da mesma forma, os jogadores de defesa formam a primeira linha ofensiva. Com os jogadores muito abaixo na zaga, a gente tem uma dificuldade muito grande de começar as jogadas. Então o Corinthians teve essa dificuldade, sem o Fábio Santos de um lado, sem o Fagner de outro, sem o Gil e o Balbuena para começar a construção das jogadas de ataque. A gente ficou numa situação muito difícil, porque a bola não chegava em boas condições ao meio de campo e aos atacantes. E outra coisa eu acho que precisa ser destacada, como o Juliano está num mau momento. O Juliano é um jogador respeitado, né? Um jogador que tem uma história no futebol, teve bons momentos, passou por grandes times, por seleção brasileira, e é incrível ver como o Juliano não consegue se acertar no Corinthians, não consegue se acertar dentro do que é determinado pela comissão técnica. Ele não consegue fazer a função mais básica de um meia, que é organizar o jogo, trocar passes, dar cadência, né? Dar alguma qualidade, posse de bola. Então o Corinthians, como não tem um meia qualificado com o Juliano, fica à mercê mesmo assim do domínio do Fortaleza, como ficou hoje, né? Ficou à mercê do domínio do Fortaleza. Todas as vezes que a gente tem um meio-campo fraco tecnicamente, a gente fica dependendo da velocidade, de contra-ataque, de jogo reativo, né? Como diz o tatiquês. E sem um meia de qualidade, a gente perde esse controle de bola, essa cadência, essas triangulações, essa qualidade na construção. E o Juliano não dá essa qualidade quando está em campo. Inclusive, quando o Renato Augusto entrou, já mais no final do jogo, já é uma outra realidade, já é outra coisa. O Renato Augusto organiza muito melhor, domina, passa, faz com que o Corinthians ataque mais agressivamente, porque ele consegue encontrar os atacantes em melhores condições. O cara organiza o jogo, pensa o jogo, é o cérebro do time. E os meias de qualidade fazem esse papel e o Juliano não consegue fazer. É incrível como o Juliano está numa fase mesmo de decadência técnica completa. Então, pessoal, diante disso, né, com um time alternativo muito fraco, com um elenco, né, frágil, porque o Corinthians tem bons jogadores titulares. Por isso que é tão importante para o Corinthians fazer revezamento, para que os jogadores mais importantes estejam em boas condições nas partidas mais importantes. Porque nas nossas horas mais decisivas, não tem como contar com aqueles outros jogadores, reservas, com um time alternativo. Não tem como, cara. A gente precisa dos nossos 11 titulares e a gente pode contar mais com 2 ou 3 jogadores que sempre entram na partida para contribuir, mas o restante não tem condição. E é por isso exatamente que eu entendo o revezamento do Vitor Pereira. Não entendo a escalação do Bambu. Aí eu não entendo. Não concordo. Eu acho que qualquer outro jogador tem condições de jogar melhor que o Bambu, né? Mas entendo a necessidade do revezamento, e eu, inclusive, aqui no vídeo anterior, falei que era necessário o revezamento, ainda que a gente precisasse sacrificar o jogo de hoje, e foi o que aconteceu, né? O Corinthians acabou perdendo, está em 5º lugar, mas ainda está muito próximo do 2º colocado, que é o Fluminense. A diferença entre nós, que somos o 5º, e o Fluminense, que é o 2º, é apenas de 2 pontos. Então, nós temos condições de alcançá-los ainda, pelo menos o 2º colocado, né? Mas o título está cada vez mais complicado. Então a gente precisa priorizar a Copa do Brasil, que é o título que nós temos possibilidade de ganhar, né? E nós temos um jogo agora quarta-feira e esse jogo não tem como adiar, né? Nós precisamos ir com tudo para esse jogo para que a gente possa ter chances de título.
Beleza? Pessoal, então é isso, nós pagamos o preço da escolha. Nós precisávamos escolher entre hoje, Campeonato Brasileiro, e quarta-feira, a Copa do Brasil. A escolha foi feita, eu acho que é uma escolha difícil, mas necessária, né? E acabou que a gente perdeu esses pontos hoje, mas que nós temos condições de recuperá-los mais à frente. A Copa do Brasil não tem depois, a gente precisa resolver agora. Agora, quarta-feira, no primeiro jogo contra o Fluminense. Beleza? Pessoal, eu acho que isso diz bem o que foi o jogo de hoje e a situação que a gente se encontra nesse momento, beleza? Pessoal, qualquer novidade sobre o Corinthians, a gente retorna. Se inscreva no canal, por gentileza. Mais uma vez eu peço, porque isso é muito importante para a gente continuar construindo esse trabalho aqui, pessoal, que é feito com muito amor ao Coringão, né? Para a gente ver um jogo de hoje como esse, com o time reserva do Corinthians, é necessário muito amor, viu? E quem ama muitas vezes sofre, porque foi sofrido ver esse jogo, porque o Corinthians fica muito abaixo do que a gente espera tecnicamente. Então é complicado. Então esse canal é feito com muito amor e com muita responsabilidade, certo? Aqui a opinião que a gente dá é muito bem fundamentada, não tem papo furado, não tem mentira para dar clique. Então fique aqui com a gente, viu? Que você vai conseguir acompanhar e ter uma visão muito inteligente de tudo que acontece com o Coringão. Beleza? Pessoal, é nóis, vai Corinthians!